Não, essa história é chocante, Edu, porque na época, vamos lembrar qual era a situação do Eduardo Cunha na época para dar um contexto para as pessoas. O Eduardo Cunha, ele era o todo-poderoso da Câmara dos Deputados, tinha vários. O Eduardo Cunha é o criador do Centrão Moderno, como a gente vê hoje, né? Esse grupo de parlamentares que ele tinha na mão, o Eduardo Cunha dizia-se na época que tinha mais de 250 votos no parlamento e podia levar o Brasil para o lado que ele quisesse. Na época, o Eduardo Cunha, ele sofre uma investigação e descobre-se que ele tinha a famosa trust. Lembram da trust do Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha, ele tinha negado em um depoimento que tinha dinheiro em empresas no exterior e uma investigação descobre que ele tinha, de fato, uma empresa no exterior, um trust. E essa trust não tinha sido declarada para a Receita Federal do Brasil. Ou seja, descobre-se que o Eduardo Cunha tinha uma empresa fora do Brasil, na qual movimentava milhões de reais, tinha mentido num depoimento na Câmara, na própria Câmara, que não tinha nada, e descobriu-se isso. A partir disso, instaura-se um processo no Conselho de Ética, porque um deputado, assim, Edu, vamos falar aqui como é, né? Um deputado não pode mentir, ainda mais sobre um negócio desses, né? A gente sabe que acontece com muita frequência, mas um deputado não pode mentir sobre um caso tão grave desses. Abre-se um processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética. O PT, na época do governo Dilma, estava sinalizando que votaria para caçar o Eduardo Cunha. Essa era a sinalização do voto do PT. O Eduardo Cunha tinha só um modo de se salvar no Conselho de Ética. Então, o que ele faz, segundo a denúncia do Tony Garcia? Lembrando que, duas coisas. A entrevista completa está no canal do YouTube do ICL, do Edu, tá tudo lá, vocês podem assistir esse trecho completo e outros, mas o Tony Garcia garante e ele dá ali, ele narra, Edu, com uma riqueza de detalhes que, olha, pela experiência que eu tenho, é impossível que ele esteja inventando essa história ao vivo, tá? É impossível. Ele fala horários, quem falou com ele entra no carro de um deputado, ele fala tudo ali. E ele diz que ele tem até hoje as provas disso, que são as conversas que ele manteve com todas essas pessoas no celular dele. Então, de novo, o Tony Garcia não está relatando apenas um fato, ele está dizendo, eu tenho essas conversas todas que eu estou falando para vocês aqui, elas estão no meu celular. Eu tenho as provas comigo, estão no meu celular e no celular do Eduardo Cunha. Aí o Cunha faz uma reunião com o Aécio Neves na época. Então, o que acontece? O Eduardo Cunha vai para essa reunião na casa do Aécio Neves e fala o seguinte, vocês salvam o meu pescoço no Conselho de Ética, porque o PSDB tinha 2 votos no Conselho de Ética, e eu derrubo a Dilma. Essa é a denúncia. Ou seja, o Eduardo Cunha negociou derrubar uma presidenta eleita no Brasil para salvar o próprio pescoço no Conselho de Ética. Esse acordo, segundo o Tony Garcia, ele é selado, o acordo é feito, e aí o Eduardo Cunha vai para casa com a garantia de que não seria cassado e, em troca, oferece o pescoço da Dilma. Ele coloca o Brasil na guilhotina, porque o que aconteceu com o Brasil no pós-impeachment todo mundo sabe, para salvar o próprio pescoço. Mas a história que o Tony Garcia conta, ela é, para além de tudo, uma história de bastidores muito saborosa do ponto de vista da sequência de informações, porque acontece o seguinte, Edu. O Eduardo Cunha faz esse acordo intermediado pelo Tony Garcia. No dia que ele colocaria a abertura do processo de impeachment da Dilma em votação em plenário, por que ele faria isso? Porque o Aécio, o PSDB e vários desses partidos queriam também ficar com os louros para o seu próprio eleitorado e falar, não, nós aqui também derrubamos a Dilma, fomos nós que abrimos o processo, o PSDB votou a favor da Dilma, tem que derrubar mesmo. Só que o Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, ele dá um golpe no próprio PSDB. Ele vai para o plenário da Câmara e ele vai avisando o Tony Garcia, olha só, estou indo para o plenário. O Tony Garcia fala, você vai colocar em votação do plenário para que os deputados possam também fazer os seus discursos, entrar para a história, que são os caras que estão limpando o Brasil, derrubando a Dilma. E o Eduardo Cunha fala para o Tony Garcia, não, assiste na TV Câmara. E o Tony Garcia começa a se preocupar. Poxa, mas Eduardo, você fez um acordo com os caras, né? Os caras querem aparecer na foto e tal. E o Eduardo Cunha fala uma coisa tipo assim, não vai acontecer nada, kkk, assiste. O Tony Garcia liga a televisão e o Eduardo Cunha não coloca em votação para dividir os holofotes da abertura do processo de impeachment da Dilma. Ele decide monocraticamente, ele vai lá e fala, declaro aberto o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O PSDB fica fulo da vida com isso, porque o Eduardo Cunha quebrou o acordo que eles tinham feito, o acordo espúrio que eles tinham feito, e aí começa uma negociação, porque na semana seguinte seria a votação para tentar salvar o Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Os 2 deputados do PSDB começam a dar para trás, Edu.
O Aécio fica meio assim e tal, fala, não, peraí, o Eduardo Cunha nos traiu, então tem uma sinalização que a gente vai votar para caçá-lo. Aí o que acontece? Tem uma reunião na casa do Michel Temer, em Brasília, muito possivelmente no Palácio Jaburu. O Tony Garcia não conseguiu precisar ontem, mas possivelmente no Jaburu. Essa reunião para reunir as pessoas que iam tratar do impeachment da Dilma. Veja bem, o Temer, vice da Dilma, vice em cargo, né, faz uma reunião lá. Um dos deputados do PSDB liga para o Tony Garcia e fala, eu não vou nessa reunião não. E aí o Tony Garcia fala, não, você tem que aparecer, você vai fazer uma desfeita para o Temer, você tem que ir para essa reunião. Aí ele fala o seguinte, não, preciso conversar com você. O Tony Garcia e esse deputado entram num carro em Curitiba, só os dois, sem motorista, sem telefone, sem nada, só os dois, e o deputado fala o seguinte, ó, eu acho que eu vou votar contra o Cunha, porque ele fez uma traição ao PSDB e tal, aquela coisa, mas, segundo o Tony Garcia, esse deputado comenta com ele, Tony Garcia, você acha que o meu voto para salvar o Eduardo Cunha vale 5 milhões de reais? E aí, segundo o Tony Garcia fala, não, peraí, que é isso, como assim? Você fez um acordo com os caras, agora você vai querer vender o voto. Aí o deputado fala, olha, se eu não tiver resposta em relação a isso, eu não vou aparecer na casa do Temer na reunião. O Tony Garcia, esse deputado pega um voo para Brasília, o Tony Garcia vai embora, tenta convencer ele a aparecer na reunião. Como não rola o fechamento dessa proposta da venda do voto de 5 milhões de reais, esse deputado não aparece na reunião. Na semana seguinte, tem a votação no Conselho de Ética, o PT, como se esperava, vota para caçar o Eduardo Cunha, os dois votos do PSDB são dados com o Eduardo Cunha por conta dessa traição, porque eles não puderam aparecer na foto da abertura do processo, da instalação do impeachment da Dilma, e aí o resto é história, todos nós sabemos. Isso, Edu, é chocante, porque na prática é o mandato de uma presidenta eleita colocado como barganha para salvar o pescoço do Eduardo Cunha, para ele não ser caçado. Para salvar o pescoço de um bandido, irmão. Para salvar o pescoço de um bandido. Exatamente. Não é para salvar o pescoço, que é assim, vamos fazer uma coisa absurda aqui para salvar o pescoço de um cara que está salvando o país, que está vivendo com os mais pobres, que está lutando contra as injustiças. Não, meu irmão, é para salvar o pescoço de quem não tem que salvar pescoço, não, irmão.